Chegou a hora de encarar a agulha. Se o dia da vacina ou do exame de sangue do seu filho também é um dia de tortura para você, porque você nunca sabe como agir para evitar aquele sofrimento, esse episódio do Pode Falar Mãe é para você. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A má é que não tem como evitar o sofrimento. Ele vai sentir dor de qualquer forma. Mas a boa é que existem várias maneiras de você driblar esse sentimento e amenizar isso para que isso não se transforme num trauma. Então, vem com a gente que até o final do episódio você vai ter dicas preciosas para lidar com essa dor e também saber como fazer os exames da maneira correta. Para o bate-papo de hoje, eu recebo o Dr. Gabriel Franceschi, que é médico patologista clínico pediátrico. Obrigada pela presença, viu, Obrigado, doutor? Larissa. É um prazer estar aqui. Doutor, vamos começar falando dos exames de sangue, né? Existe uma idade padrão para que se faça um check-up geral na criança? Essa pergunta é muito boa, porque a idade em que a gente faz o primeiro grande check-up da criança é logo no nascimento, com o teste de triagem neonatal, também conhecido como teste do pezinho. O pediatra adora fazer esses diminutivos para aproximar bastante a mãe aí da necessidade de realizar. Então, o primeiro grande check-up que ela faz é o teste do pezinho. E logo nas primeiras semanas de vida, a gente tem doenças com grande incidência que podem exigir coletas de exame ali, mas ainda muito pontuais. E a gente tem uma fase meio mística ao redor do primeiro ano de vida em que a maioria dos pediatras acabam pedindo check-ups ali, laboratorial, para avaliar a saúde da criança. Ao final do primeiro ano, né? É meio seguido aí como é meio um padrão. místico, é a idade de 1 ano, e faz algum sentido porque a criança sofre a maior mudança proporcionalmente nos 2 primeiros anos de vida dela. Eu costumo brincar para as mães, né, que depois dos 2 anos até os 3, 4, se você chutar que a criança tem 12 quilos, você vai acertar, porque todas elas variam entre 10 e 14 quilos ali. Mas logo no primeiro ano de vida, ao segundo, ela mais do que duplica de peso em um tempo muito curto. E essas mudanças podem ocasionar algumas doenças muito conhecidas, como anemia, por causa do aleitamento materno e às vezes problema de suplementação. A gente tem que corrigir essa anemia, que é muito frequente no nosso meio. E aí esse check-up faz muito sentido. O problema é como ele é solicitado e como a gente interpreta quando a gente descobre que tem alguma coisa ali. Seria o final do primeiro ano e esse check-up seria o quê? Um hemograma completo, exame de urina, fezes, o que vem, né, nesse primeiro check-up? Não há regra, tá? Não há uma regra geral, mas basicamente a gente tem que avaliar a parte de anemia, mesmo porque a informação clínica ela não vai ser suficiente para você tratar, e o que eu quero dizer com isso é simples. Eu consigo fazer um diagnóstico de anemia clinicamente. Eu pego a sua mucosa, olho e falo, ela está descorada. Mas eu preciso de um dado objetivo para quantificar ela e saber como eu vou tratar. É uma hemoglobina de 6,5, de 9,5, 7,5. E isso traduz uma facilidade na prática clínica. Eu decidi começar com essa pergunta, doutor, porque quando a minha primeira filha completou 1 ano, a pediatra disse, olha, agora seria importante a gente fazer um check-up, vou te pedir alguns exames de sangue, mas aí você avalia se você acha que deve ou não fazer. Alguns pais preferem deixar mais para frente. Aí ficou um ponto de interrogação para mim, né? Como eu, como mãe, vou avaliar, né? Você, como médica, tem que me dizer qual a importância disso. Então, é importante que se faça, mesmo que a criança esteja clinicamente bem, sem nenhuma suspeita, ou se ela estiver bem, é possível adiar? Completamente possível adiar e muito fácil responder isso. Primeiro porque os exames vão dar uma foto do momento. Eles não têm uma capacidade de previsão muito além para dizer se há um dano instalado em que eu vou ter que tratar dali 1, 2 anos. Ele vai me dar uma foto muito recente da situação de saúde da criança. E a chance de eu detectar uma patologia é muito pequena frente ao dano que eu vou causar para colher esse exame. E isso é notório e sabido, né? A gente não tem como tirar sangue sem causar dor ou causar uma lesão. E o segundo ponto imagina uma situação que não é infrequente da mãe pegar uma criança que está com 1 ano, que provavelmente está iniciando suas atividades escolares e vai ficar doente, e ela faz um hemograma e uma urina de rotina, e dali
3, 4 dias a criança começa com febre, ela não melhora ao longo de 3 dias e o médico resolve fazer uma triagem de infecção de origem indeterminada, Aí vai que a vai colher um criança novo na hemograma mesma e uma nova urina. semana, né, levar mais uma picada. E aí. de que valeu aquele primeiro exame? Absolutamente nada. Então, o exame não guiado por clínica, ele tem a sua indicação para estudos populacionais, para check-ups em doenças de alta incidência como cânceres, próstata, mama e assim por diante. Mas na criança, sem uma indicação clínica precisa, a gente tem que considerar muito o dano frente ao benefício. Você citou a questão de dano, a gente está falando realmente de um possível trauma, né? Sim, Quando sim. a gente fala em vacina, principalmente os bebês, que são muitas vacinas nos primeiros meses, então todo mês está na clínica. Nós, mães, percebemos que chega um determinado momento que eles até reconhecem o ambiente, já vê aquele ambiente branco, já vê aquela síndrome do jaleco enfermeira. branco. Exatamente, já começam a chorar antes da hora. E isso traz uma preocupação, né, para nós como pais, de se aquilo pode, de fato, causar um trauma para a criança ou até para a fase adulta. Então, eu convidei a Mariana Zuin, que ela é psicóloga, e ela estuda muito essas questões dos impactos das vivências da infância na vida adulta, e eu pedi para ela explicar para a gente se os exames de sangue e também as vacinas podem gerar algum trauma. Vamos ouvir o que ela disse. Eu entendo que sim, podem gerar trauma sim, alguns danos psicológicos de variáveis prejuízos, e tem duas variáveis que eu entendo que são mais impactantes, influenciam mais na geração dos traumas em relação a exames e vacinas. Primeira variável, eu entendo que é quando existe um gatilho de memória de situações doloridas do passado, como, por exemplo, um bebê que foi prematuro, ou ao tomar uma vacina, lembrar de uma situação de acidente, de risco, de machucado, algo que ficou marcado como dolorido, uma queda de bicicleta que teve que levar ponto. Então, quando a gente tem associações com momentos de agulha, momentos de exames e injeções que a gente teve que tomar, que foram doloridos, mesmo lá bem pequenininha, às vezes até intrauterina, a gente pode armazenar e introjetar essas memórias de dor. Então essa é uma variável que faz trazer muito essas memórias doloridas para o momento presente, porque o corpo guarda esses registros de sofrimento. Uma segunda variável é quando não há acolhimento, humanização. Então, quando o processo em si é mal conduzido, de uma forma não humanizada, quando não se olha no olho do paciente, não se pergunta o nome, quando é tratado de forma mecânica, como um número, sem acolhimento, sem empatia, com pressão do tempo, sem olhar no olho, como se fosse próximo, a gente se sentindo como se fosse uma máquina ali fazendo um procedimento e sem validação, principalmente sem que validem as nossas emoções, os nossos sentimentos, sem que valide os medos, as dúvidas, as inseguranças. Quando dizem não chora, não vai doer nada, isso invalida aquilo que a gente sente, e isso sim pode causar muitos prejuízos em nós, muitos medos. A gente pode sim absorver muitas inseguranças em relação a estas cenas. Então, isso que a Mariana trouxe traz a gente também para uma reflexão sobre o preparo dos profissionais que fazem esses exames, né, Exato. doutor? Qual a importância das pessoas envolvidas ali naquele contexto tratarem aquilo como um momento delicado mesmo para a criança, não como ela falou, né, mais uma, aquele laboratório cheio, né, aquela correria. Como isso deve ser feito e que tipo de alternativas a gente teria para tentar driblar um pouquinho o medo da criançada nesse momento? Ela colocou muita coisa ali que faz sentido. E realmente a segurança do profissional que executa a coleta de exame, ela vai traduzir o sucesso ou não daquela situação. E além disso, o quão humanizado esse atendimento é. Bom, o primeiro ponto é a dificuldade em treinar esses profissionais. Por quê? Ninguém começa colhendo de criança. A gente começa sempre colhendo da situação mais fácil e cotidiana, que é o adulto jovem, que tem aquela veia fácil, geralmente ela está saltada ali, a gente vai.
E depois, com o passar do tempo, a gente vai selecionando profissionais que não têm só o perfil técnico de coleta, mas como o perfil psicológico. Porque é muito comum você encontrar situações que a adversidade ela não vem da técnica de coleta. A criança não tem uma veia difícil, ela tá colaborativa até, mas tem um pai que entra na sala e fala: se o senhor errar a veia do meu filho, eu vou te processar. E começa uma coleta de sangue assim. E às vezes a habilidade com que o profissional tem de desarmar essa situação e falar assim, ó, não tem problema, pai. Então eu vou chamar outra pessoa aqui, a gente vai avaliar os dois juntos, e se o senhor se sentir confiante, a gente continua. Mas isso aqui não é um presídio, isso aqui não é uma delegacia, tá todo mundo aqui por pura e espontânea vontade. Porque às vezes o próprio pai ou mãe, né, tá mais nervoso do que a criança. Esse né? é o mais frequente. Também Esse tem é o mais isso, frequente. né? A gente vai trazer também aqui algumas dicas para os pais de como se comportar. Mas Exato. voltando para o profissional, ele tem que estar também preparado para tudo, né? Muito preparado. Então, quais são as recomendações que a gente faz pro profissional? Primeiro, segurança acima de tudo. A criança está deitada, os pais estão confortáveis em segurar a criança, se não, não. Quem segura o braço é profissional de saúde, não é pai e mãe, porque ele não tem a responsabilidade de se ele soltar porque ficou com dó e a criança mexeu ou lacerar um nervo, a responsabilidade nunca vai ser do pai e da mãe. Então, a mãe e o pai abraçam a criança, se aproximam dela. Quem segura o braço é outro profissional. Vale também recursos, tipo um brinquedinho, um audiovisual, né? Sim. O segundo liberar ponto. o tablet nessa hora, né? Tem o alguns celular. recursos um pouco mais oficiais em que podem não funcionar para todas as crianças. Um é um dispositivo chamado Buzzy, que ele vibra e tem uma bolsinha de gelo. Normalmente para vacina, é isso? Pode ser usado para coleta de sangue também. também. Se você conseguir posicionar no braço da criança e não for muito pequeno, ele faz uma crioanalgesia e a vibração distrai. É uma abelhinha, é uma se eu abelhinha, não estou enganada. é uma abelhinha. aquilo... Você só tem que tomar cuidado, porque esse braço vai estar vibrando na hora que você fizer a punção. A segunda técnica que a gente usa, que é bastante questionável e tem que tomar cuidado com os exames que colhem, é a pomada anestésica. Usar o Enla, por exemplo, ou outras pomadas anestésicas. Ela é descrita como uma técnica de utilização, mas às vezes a substância que você está passando na pele, na hora que eu passo a minha agulha, pode interferir no exame, principalmente algumas eletrólitos. E aí todo recurso que você souber que a sua criança pode responder, distração, vídeo, música, às vezes tirar ela daquele momento e cantar uma música que ela está habituada, perguntar sobre um animal de estimação, tudo isso pode funcionar. Bom, a gente deu aqui as orientações para os profissionais, então a psicóloga Mariana Zwin listou aqui para a gente algumas dicas importantes para os pais, né, de como agir no dia do exame ou da vacina. Vamos ouvir. Eu trouxe 7 dicas que eu aplico no meu filho e que dão muito certo, que eu vou trazer aqui como mãe e como psicóloga. Primeiro, diga sempre a verdade. Em hipótese alguma, minta, surpreenda, de repente chegamos, vamos fazer exame. Não, porque aquilo pode trazer um condicionamento de que você pode surpreendê-lo a qualquer momento, ele vai viver com aquela ansiedade constante e vai afetar muito a confiança em você. Então, sempre conte antes, não antes demais, para que aquela ansiedade não dure dias, não vire pesadelo, mas sempre no dia, antes do procedimento e antes de chegar no local. No dia, hoje nós vamos tomar vacina, nós estamos indo, eu tô com você, eu vou validar o seu choro, tá tudo bem sentir, e vocês seguem para essa travessia juntos. Sempre antes, não tão antes, mas sempre antes. Sem surpreender, chegando no local e surpresa. Não, assim não. Segunda dica, não faça comparações, né? O fulaninho toma e você não toma, o fulano tem coragem e você não. Não, ele é um ser único, então não compare com ninguém e também não faça chantagens, condicionando. Se você tomar, vai ganhar um sorvete depois. Não faça essas chantagens, que isso não é humano. Terceira dica, após a situação, você procura um parque para vocês irem, para dar uma amenizada naquele clima e dar uma compensada naquela situação. Não como uma condição, você decide depois. Olha, vamos num parque, espairecer, né? Para dar uma compensada nisso tudo e para criar também algumas âncoras de memória também prazerosas neste momento, que não é um momento tão prazeroso fazer exames e tomar vacinas. Quarta dica, explique que vacina é para não ficar doente. Que se não tomar vacina, a depender da idade, dá para ter essa explicação. Vacina, exames é para prevenir,
né, uma doença, né? Então você vai tomar uma vacina para prevenir uma doença. Se você tiver doente, além de estar doente, você ainda vai ter que tomar injeção. Então, ou a vacina 1 vezes 2, ou a doença e a injeção juntas, né? Como curador. Então, ou eu previno com uma coisa, ou eu vou estar doente e ainda vou ter que tomar injeção para curar. Então, logicamente, isso pode depender da idade da criança, ela entender melhor. Acolha as emoções do seu filho, da sua filha, acolha o medo, acolha a angústia, acolha a insegurança, acolha o choro. Jamais diga, não chore, não tenha medo, menino, mocinho não chora, não tem medo. Eles choram, eles têm medo. É mais traumatizante em nós não poder expressar aquilo que é natural em nós, que são as nossas emoções, do que o fato em si. Né? Então deixe, fale, eu tô aqui com você, a mamãe e o papai vão te dar colo, eu tô do seu lado, se você chorar eu te abraço, eu seguro sua mão, você senta no meu colo. Valide, seja apoio. Não diga não vai doer nada, porque isso é mentira, vai doer. Então diga vai doer rapidinho, é picadinha inicial, a gente pode contar até 1, 2, 3. Pode ser? Sexta dica, vá num lugar que você vá recorrente, que já tem uma memória de segurança, de aconchego, né, que ele conheça a profissional que é acolhedora. E se isso não for possível, for uma primeira vez, explique, olha, pode contar 1, 2, 3 com meu filho, ele tá inseguro, tenha paciência, acolha ele, né? Então prepare esse ambiente com a profissional, caso você não a conheça, para que ela entenda essas circunstâncias. 7ª dica, conta como isso era com você, quando você era pequena, conte que você também tinha os seus medos, que você também chorava para tomar vacina, para que humanize e ele sinta que isso é natural. Pronto, né? Uma aula aí para os pais, né? Já anotei umas 4 aqui que eu não tinha. Com certeza. E quando a gente fala em bebês também, né? Alguns laboratórios orientam a seguir o tal do protocolo da dor. Eu fui surpreendida com isso, né? Nas minhas primeiras vezes, como mãe de primeira viagem, que seria, no caso da vacina, principalmente, a criança aplicar a vacina no momento que a criança está mamando, né? Então, você tá lá amamentando e aí vem e aplica a vacina. Aquilo, para mim, no primeiro momento, fez todo sentido, né? Porque você ameniza, distrai a criança daquela situação e ela tá ali no conforto. E depois fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque conversando com uma mãe numa sala de espera de laboratório, ela comentou que com ela teve um efeito contrário. Ela simplesmente teve que parar de amamentar, porque o filho dela começou a associar o peito dela à dor que ele sentia no momento da vacina. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, mas uma coisa que é para ser boa, né, teve um efeito contrário. Então, doutor, assim, primeiro, de onde vem esse protocolo da dor, né? Porque é uma orientação comum nos laboratórios, sim, né? Sim. Que se aplique a vacina ou faça o exame com o bebê amamentando. A maioria desses protocolos não vem de uma recomendação formal. Ele vem tanto da observação prática e até mesmo da expertise que você tem, que funciona na maioria das vezes. Mas como esse próprio caso que você citou, pode ser um tiro que sai pela culatra. A gente faz com frequência coleta de crianças mamando, mas eu nunca vou fazer uma coleta arterial de uma criança mamando. Mas uma coleta de gotejamento de uma veia da mão, isso eu faria. Então é importante você fazer uma abordagem da situação para tentar ler se aquela criança vai se beneficiar ou não de um protocolo de dor. A generalização, tanto na aplicação de vacina quanto na coleta de exames, essa vai determinar o teu fracasso. Das dicas que ela deu ali, assim, eu não tenho nem o que pôr, nem o que tirar, que são todas valiosíssimas. Mas eu complementaria com procurar as unidades especializadas para coleta infantil. Todo laboratório vai designar as unidades com características família, com designação de família, de coleta infantil, porque você vai ter toda essa expertise e tudo esses passos que ele falou lá. Até sobre o protocolo da dor, eu também questionei a Mariana e ela realmente falou que pode acontecer. Acho até importante trazer, né, essa resposta dela. Mas que pode servir, na verdade, uma outra dica para os pais é que se faça isso após, né? Amamente logo na sequência. Exato. Aí entra naquela questão que ela trouxe para a gente como um conforto, né? Agora, dentro desse protocolo, uma coisa que eu acho que funciona muito é a questão da aplicação simultânea, né? Os bebês que normalmente tomam mais de uma vacina... Sim. Alguns laboratórios oferecem essa alternativa, 2 profissionais ao mesmo tempo, ou seja, o bebê vai sentir uma dor só, vamos dizer assim.
O melhor, eu costumo brincar que a melhor maneira de você fazer é a maneira com que a pessoa que saiba aplicar faça. Porque se você uma vez sugere de fazer a aplicação simultânea e corre risco de você não aplicar intramuscular ou fazer ali uma lesão de um nervo ou pegar um vaso. Então, realmente faz muito sentido você mitigar. Para mim, a solução ideal é a combinação de vacinas numa dose só, em que alguns laboratórios farmacêuticos conseguiram chegar e nem sempre a gente encontra essas doses disponíveis ou ela tem um custo muito mais elevado do que as doses separadas. Sim. Mas, realmente, esses protocolos também podem não funcionar para todos, porque a sensação de dor ela é única. Eu posso não sentir nada na aplicação, mas se a pessoa ficar mexendo naquela seringa, a dor é muito maior do que se fossem 2 aplicações em que a criança não vai lembrar naquele momento imediato. Sim. Mas essas recomendações de você deixar tudo muito claro do que vai acontecer são muito importantes. Porque no caso da coleta, principalmente de sangue, a criança tem um mecanismo que é mexer o cotovelo, que faz com que essa veia fique dançando ali. E o bisel da agulha pode seccionar isso. Então, se eu falar para o pai, eu vou imobilizar com bastante força aqui a parte do cotovelo. Pode marcar um pouquinho o braço. Às vezes forma um hematoma. Isso tudo antes de acontecer, deixa o pai muito tranquilo. Porque ele fala, nossa, doutor, nem aconteceu nada do que você falou. Mas quando acontece, eu não falo... E se acontecer, ele sabe que não vai ser um erro, né? Exato. E que não deu nada errado, que está tudo dentro do previsto. Exato. Doutor, antes de encerrar, vamos só trazer alguma explicação, assim, algumas clarezas com relação aos exames de urina e de fezes. Urina, quando a gente fala em bebê, é aquela coleta, né, do saquinho coletor. Passou de meia hora, tem que trocar. Para algumas crianças também é um sacrifício danado. Mas eu queria que você me falasse sobre a credibilidade desses resultados. Porque eu já passei por situações de dar um exame alterado e a pediatra questionar como foi feita a coleta. É uma coleta difícil quando a gente fala em bebê e em criança, né? Porque você não consegue controlar completamente e quando a gente fala do saco coletor, vai toda a urina ali, né? O que pode acontecer? Explica pra gente se a gente pode confiar nesses resultados. Sim, vamos lá. O objetivo de qualquer exame é tentar traduzir uma situação em vivo para uma situação in vitro, né? E eu, para isso, tenho algumas premissas para que o meu exame funcione para o que ele foi desenhado. Você mesmo falou... O saquinho coletor tem várias dificuldades porque a criança não tem controle do esfíncter. Então, ela não consegue reter essa urina vai saindo com frequência em quantidades aleatórias na fralda e eu, em determinado momento, que não sei o quanto de urina tem dentro daquela bexiga, não sei se realmente ela está em vigência de uma infecção com liberação de pequenas quantidades, faço uma aplicação de um adesivo com um saquinho ali em volta na pele que estava em contato há pouco tempo com fezes, com pomada, com soluções de óleo, com a própria fralda que tem elementos ali que podem interferir e tento colher o que eu consegui de urina. Mas qual que é a característica desse exame que me faz eu utilizar que faz que essa técnica seja bastante frequente? Se ele der negativo, eu não tenho como falsear esse resultado. Porque eu não tenho como tirar uma bactéria que estaria presente na urina daquela equação e falar que a cultura deu negativo ou que não tem leucócito na urina, uma vez que ela tem... O negativo é 100% confiável. Exato. Agora, e aí eu positivo que a gente vai ter que pensar. Exato. E isso eu traduzo no Medicase como valor preditivo negativo. O exame é feito para excluir, não para confirmar. A gente pode fazer esse paralelo da urina que a gente discutiu para todos os outros exames. O exame de fezes, como você falou, a gente tem ali uma dificuldade de colher na criança também, porque uma vez que ela está com fezes sólidas, diminui bastante a chance de ter alguma alteração naquele exame, porém eu não consigo esperar a criança evacuar e não ter contato ou com água ou com a fralda, e aí já tem um interferente naquela amostra. E a segunda situação, quando ela está doente, também é complicada. Quando ela está com diarreia, como é que eu faço para colher? Uma técnica que a gente utiliza quando a diarreia é muito líquida, intensa e com sangramento, a gente passa uma sondinha muito fina pelo ânus da criança e aspira essas fezes diarreicas direto numa seringa. E isso facilita muito a coleta. E também não traumatiza tanto.
tá? Porque não manipula. Só que, de novo, aí sim eu tenho certeza que eu tô com uma fezes que eu vou dizer se tem uma infecção por rotavírus, uma parasitose e assim por diante. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos. Foi um bate-papo muito bom aqui. E eu que agradeço. Pode Falar Mãe fica por aqui. Espero que tenha gostado do que você ouviu. Se você é papai e mamãe, conhece outros papais e mamães, compartilhe esse conteúdo para a gente levar informação de qualidade para todos. Curta, dê uma estrelinha na sua plataforma de áudio preferida e se inscreva no nosso canal. Beijos, até semana que vem.